Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda parte do órfão. Acho que demorou um pouquinho demais para a gente continuar, né? Mas vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a auto-orfandade. Originalmente traído por outros, os órfãos, especialmente nos níveis inferiores, frequentemente ultrapassam o que poderia ser considerado um saudável ceticismo em relação à vida e traem seus próprios sonhos e esperanças porque os veem como uma outra espécie de inocência, que, em suas mentes, vai conhecer o desapontamento. Isso significa que eles frequentemente se dedicam a uma atividade profissional da qual realmente não gostam. Amantes ou amigos que não os tratam muito bem, ou de alguma maneira restringe seus sonhos a um senso muito limitado acerca do que é possível. É importante lembrar que o órfão está reagindo à grandiosidade realista do inocente, o qual acredita firmemente que, com bastante fé, imaginação e trabalho duro, ou talvez apenas com fé, tudo é possível. Quando o inocente é dominante em nossas vidas, nós costumamos ser muito pouco realistas do nosso otimismo. Quando o órfão domina, nós tendemos a ser excessivamente pessimistas e, portanto, nem sequer chegamos a tentar fazer o que realmente queremos. Ou então, embora tentemos, estamos tão convencidos da impossibilidade de sucesso que sabotamos nossas chances para melhorar o papel que desempenhamos na vida. Por exemplo, o órfão pode fazer algo para provocar rejeição simplesmente para ter um maior senso do controle sobre sua vida. Com o desapontamento, a rejeição e o abandono são vistos como inevitáveis. Nós nos sentimos um pouco melhor partindo primeiro. Quer dizer, o órfão ele não confia, né? E por não confiar, muitas vezes, ele acaba se sabotando, né, nas relações, nas profissões, para que ele tenha essa tendência a partir primeiro e não deixar que o outro parta. E a gente às vezes fica pendendo nessa balança, né? Ou inocente demais, com aquele otimismo exagerado do inocente, ou o pessimismo do órfão também. Ao passo que, mesmo nas circunstâncias negativas, o inocente que há dentro de nós continua convencido de que, se esforçar o suficiente, o outro irá mudar. O órfão diz: basta, na melhor das hipóteses, o órfão parte e se associa a estranhos ou rebeldes, ou na pior, reprime-se onde está, mas sem nenhuma esperança. Quer dizer, o inocente ele sempre joga, né, para o outro, porque a inocência dele é tão grande que ele não vê o lado dele. Né? E aí o que acontece? Ele acaba fazendo o quê? Esperando que o outro mude. E ao passo que o órfão não. Né? Ele já dá aquele basta e chega. Né? Então às vezes ele se associa a pessoas rebeldes, ou então às vezes ele mesmo, né, acaba se reprimindo e ficando sem nenhuma esperança. Tanto numa quanto outra é complicado. Sobre esperar, né, o inocente esperar o outro, né, que dá essa esperança, é o que gera as nossas frustrações, as nossas irritações, quando a gente gera uma expectativa em relação ao outro. Né? A expectativa não pode ser em relação ao outro, tem que ser a nós mesmos. Né? Toda vez que a gente gera uma expectativa, a gente espera que fulano haja de certa forma, o ciclano haja de certa forma, a gente de uma forma acaba se frustrando, porque nem sempre a pessoa vai agir. Lembra, a expectativa é sempre nossa. A nossa porção de órfão vê melhoria das nossas condições apenas em termos relativos. Nós não pedimos o paraíso ou mesmo a liberdade, mas apenas gaiolas maiores e mais confortáveis. Nós não acreditamos na possibilidade de trabalhar naquilo do que realmente gostamos, mas podemos procurar uma atividade menos desonrosa, alienante ou restritiva. Não achamos que vamos ter uma vida amorosa realmente feliz, mas, pelo menos, tentamos encontrar um companheiro ou companheira que não nos maltrate. Não esperamos encontrar a verdadeira felicidade e, por isso, nos entregamos ao consumismo. Tendo perdido a confiança nas autoridades, o órfão que existe dentro de nós deseja ardentemente ligar-se a seus pares e muitas vezes está disposto a sacrificar qualquer sentimento de individualidade para pertencer a um grupo. Assim, os órfãos podem ser tão conformistas quanto os inocentes, exceto pelo fato de que, enquanto esses últimos, na maioria das vezes, se ajustam às normas sociais e institucionais, embora existam inocentes radicais, os órfãos fazem isso de forma cínica ou então recusam as normas tradicionais ao mesmo tempo que aderem servilmente às normas marginais. Vemos isso, por exemplo, nas incessantes exigências de conformidade comportamental em gangues de adolescentes, confrarias ou em grupos políticos mais radicais, tanto de direita como de esquerda. Mesmo em grupos de apoio e de autoajuda, nos quais as pessoas se unem em torno de seus problemas, as normas do grupo podem excluir a possibilidade de o indivíduo ficar suficientemente saudável a ponto de livrar-se da dependência do grupo. Quando o órfão é dominante em nossas vidas, podemos trair os nossos próprios valores. James Wilmore, em seu artigo clássico intitulado Traição, fala sobre aquelas experiências, especialmente durante rompimentos de amizades,
de relacionamentos amorosos e de casamentos, nas quais subitamente os aspectos mais repugnantes e desprezíveis do indivíduo vêm à tona e ele se vê agindo da mesma maneira cega e sórdida que atribui aos outros, e justificando suas próprias atitudes com base num estranho sistema de valores. O indivíduo foi, na verdade, traído e dominado por um inimigo interior. Podemos nos proteger evitando mágoas que levem o órfão interior a desenvolver uma falsa persona e atrair a nossa natureza mais profunda. Hilma conclui que a autotraição significa frustrar o que há de mais fundamental, a exigência mais importante do ego, enfrentar e suportar seu próprio sofrimento e ser o que realmente é, não importando quanto isso possa prejudicá-lo. Ironicamente, quanto mais optamos por viver a vida de uma forma falsa e inautêntica para fugir do sofrimento, mais órfãos, magoados e iludidos nós nos tornamos. Nesse ponto, nós, na verdade, nos voltamos contra nós mesmos. Quer dizer, tudo em nome do pertencimento, né? O órfão ele está tão machucado e não acredita mais em nada. Então, para pertencer, às vezes ele acaba traindo ele mesmo, né? Tão ruim quanto inocente. Quando a orfandade vai longe demais? Quando nos voltamos contra nós mesmos, a orfandade vai longe demais. Muitas pessoas exibem poucos sinais exteriores de sua auto-orfandade, porque as pessoas que vivem contra falsos selfies frequentemente são convencionais e muito bem adaptadas. Muitas vezes essas pessoas são vistas como pessoas superficiais ou estereotipadas, ou até mesmo ligeiramente neuróticas. Todavia, essa situação é tão comum que não é vista como algo alarmante ou patológico. Quer dizer, é perigoso isso, né? A pessoa às vezes ela está tão adaptada, mas por dentro ela carrega tanto aquilo lá, né? Essa auto-orfandade dela. Elas vivem pseudo-vidas e pseudo-amores e podem substituir qualquer satisfação verdadeira na vida pelo consumismo, ambição irracional. Essas pessoas carecem basicamente de qualquer senso a respeito do que realmente são. Não raro elas sentem, no nível visceral, um vazio no plexo solar. Quer dizer, aquele vazio, né? A vida machucou tanto e o órfão, como a gente falou, né? O órfão, ele às vezes, ele está tão magoado que ele aceita, né, a viver, se contenta com menos, né? Eu vou viver uma pseudo-vida, né? Em busca daquele vazio que ele tem porque ele acha que ele não merece. Então ela se torna tão adaptada e as pessoas não percebem e ela às vezes nem percebe, né? Ela só sente esse vazio, mas ela não percebe isso para mudar. Essas pessoas vivem de acordo com uma mentalidade de escassez e são muito suscetíveis à influência da publicidade, que pode convencê-las de que, se não usarem o antisséptico bucal nem dirigirem o carro certo, não serão respeitadas ou amadas. Elas escolhem seus relacionamentos amorosos, suas atividades profissionais e suas casas, não por causa da satisfação intrínseca que essas coisas lhes dão, mas simplesmente para compor a imagem do que se espera delas. Lembra que eu falei que o órfão quer pertencer e em nome do pertencimento ele acaba até passando por cima dos próprios valores, né? Quem já não fez isso nessa vida? Principalmente quando a gente é mais adolescente, né? A gente quer pertencer a um grupo, a criança quer pertencer, aliás, é um sentimento, né? Que a constelação trabalha muito com o pertencimento. A gente, para pertencer, a gente acaba sendo, às vezes passando por cima de princípios, às vezes passando por cima de nós mesmos, né, para se sentir aceito, ter essa aceitação. Esse vazio às vezes é tão grande que a gente precisa dessa aceitação. E às vezes a gente acaba desejando coisas. Eu mesmo na minha vida teve uma época que eu falei, poxa vida, mas por que eu quero isso? Por que eu quero aquilo? Quando o autoconhecimento é maravilhoso, né? Aí eu acabei pensando, falei, não, eu não preciso disso, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Né? Isso eu tô, por que eu vou atrás disso? Para satisfazer isso, né? Para mostrar para as pessoas, o ego precisa disso, para mostrar, né, o quanto eu venci, né? Aí lembra uma musiquinha do Renato Russo que falava assim, quanto tempo desperdicei, quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Né? Em nome desse pertencimento, a gente quer provar isso para as pessoas, a gente quer provar que a gente é bom, que a gente merece, né? Que a gente quer ser aceito. No fundo, elas se assemelham a crianças ansiosas por agradar e procuram obter amor tentando adaptar-se ao que quer que pareça ser culturalmente recompensado numa determinada época. Elas desempenham papéis apropriados em seus relacionamentos amorosos, atividades profissionais e relações de amizade. Elas podem até mesmo desempenhar o papel de outra pessoa. É pouco provável que essas pessoas olhem para dentro de si mesmas, seja porque têm medo de não encontrar nada lá ou porque temem os monstros, isso é, os aspectos negativos dos arquétipos interiores. Assim, elas frequentemente deixam de pedir ajuda, a não ser que a situação se deteriore. Nos piores casos, essas pessoas tornam-se tão céticas que nem sequer tentam agradar ou conquistar amigos ou influenciar pessoas. Limitam-se a procurar experimentar alguma outra forma de prazer. Elas compram coisas e consomem alimentos de alta qualidade e roupas finas. Procuram vencer adversários e competidores, tentando conservar a ilusão de que detêm o controle sobre suas vidas.
recorrem ao uso de álcool e de drogas e tentam obter prazer através da excitação e do perigo. Quer dizer, não que isso seja errado. O que ele fala aqui no livro, que isso não é legal quando você não quer e você faz pelos outros e não por você mesmo, tá? É muito importante deixar isso claro. Então, você avaliar se a vida que você leva é a vida que você quer pra você, ou é a vida que você sonharam pra você, ou que você faz, né, para suprir isso daí. Se geralmente aparece um vazio dentro da gente, a gente é legal olhar para isso, né? Por que eu tô vivendo tudo isso? Será que fui eu que quis? E lembre-se, nunca é tarde pra gente mudar. Né? Uma vez eu atendi uma cliente que ela falou assim, nossa, mas já passou tanto tempo da minha vida, eu passei tanto tempo assim. Mas não tem problema, nunca é tarde para mudar, né? Ai, mas eu tô tão velha agora. Não, nunca é tarde. A gente pode sempre mudar, sempre fazer essa autoavaliação, antes tarde do que nunca, né? Vou pular esse pouquinho aqui, falando da aqui ele vai falando mais, né, da autoorfandade, tá? E como curar a ferida. Embora seja desajustado, quando excessivamente acentuado, o estágio de órfão é uma parte crucial do processo de crescimento e desenvolvimento. Mesmo as pessoas que passaram pela condição de órfãs de maneira excepcionalmente dolorosas podem acabar descobrindo que as dádivas recebidas com o processo de recuperação da saúde e da fé foram tão grandes que, para elas, o sofrimento produzido pela sua orfandade parece, sem dúvida, ter valido a pena. A vulnerabilidade faz parte da condição humana e é a causa de todas as nossas jornadas. Se não pudéssemos ser feridos, permaneceríamos no estado de inocência e nunca iríamos amadurecer, crescer ou aprender. O primeiro passo é a gente olhar para isso, né? Olhar para essa orfandade, para essa dor que talvez tenha acontecido com amor e com carinho. Isso possibilita com que a gente cresça, né? Se a gente não passa por desafios na vida, a gente nunca cresce. Eu demorei até um pouco para entender isso, né? Eu lembro que eu fazia cursos, queria desenvolver minha mente para não sofrer na vida. Eu pensava assim, nossa, eu quero fazer para ter uma vida leve, uma vida tranquila. Isso não aconteceu, porque isso não acontece na vida. Né? A gente passa por desafios e às vezes por desafios bem, né, desafiantes, vamos dizer assim. E nesses momentos que você percebe que você cresce. Na hora não, na hora a gente quer, né, chutar o balde e talvez a gente não perceba, mas depois a gente percebe o quanto a gente cresceu. Esse certo dia, escutei uma palestra da Lucilena Diniz da Nova Acrópole, Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, desculpa, e ela falava justamente isso, né? Imagine o encontro de todas as suas personalidades, né, depois de um certo tempo. Com certeza você vai se lembrar das personalidades mais marcantes, daquelas que fizeram que você tivesse, das personalidades que tiveram mais desafio na sua vida, que foi onde você cresceu muito mais na sua vida. Nós ansiamos por pais perfeitos, a mãe e mãe e pai arquetipicamente perfeitos. E temos simples pais humanos, reais e com defeitos. Esperamos a imortalidade e obtemos mortalidade. Ansiamos por ser o centro do universo e descobrimos que somos apenas mais uma pessoa entre muitas. Temos grandes sonhos a respeito do que iremos ser e realizar. E, na grande maioria das vezes, descobrimos que temos de nos contentar com vida bastante comuns. O mais difícil de tudo, talvez, é que traímos as nossas próprias esperanças, valores ou sonhos e acabamos reconhecendo que também desapontamos os outros e a nós mesmos. Quer dizer, a gente sempre sonha, né, com pais perfeitos, com mães perfeitas, com o arquétipo do pai e da mãe perfeito, mas são homens e mulheres, né? Então eles não são perfeitos, então machucam a gente às vezes, o que é normal, né? E a gente esquece que às vezes a gente também machuca as pessoas. Em Traição, James Hillman diz que os diversos tipos de traição na vida humana contribuem para o nascimento da alma. Na minha opinião, essas traições inicialmente também estão ligadas ao nascimento do ego. Se pudéssemos confiar, sempre poderíamos permanecer tranquilamente numa feliz simbiose com o outro, começando com nossas mães. Portanto, é a incapacidade de nosso mundo exterior para atender às nossas necessidades que leva cada um de nós a empreender a jornada a fim de descobrir que temos de assumir a responsabilidade de encontrar e obter aquilo que queremos. Ninguém vai simplesmente dar essas coisas a nós. Isso é muito importante, né? Quando a gente descobre que é a gente que vai ter que ir atrás disso. John Huston, em Search for the Beloved, argumenta que a natureza da nossa vulnerabilidade define muitas coisas a respeito de quem somos e de quem pretendemos nos tornar, tais como aquelas árvores que representam formas singulares por terem crescido em torno de suas cicatrizes. As vocações de muitas pessoas são consequência da sua vulnerabilidade. A criança que foi muito traumatizada pelos pais torna-se terapeuta depois de ter sido ajudada pela terapia. A criança que se sente pecadora ou doente é salva ou curada através de uma experiência religiosa, torna-se sacerdote. A
criança atacada pela poliomielite torna-se um fundista. Um jovem que se sente impotente entra para a política para sentir que tem o maior controle sobre os acontecimentos. Não que isso necessariamente vai acontecer, né? Mas ele mostra aí, né, o quanto a gente às vezes evolui através desse sofrimento, dessa dor que foi causada lá, e a gente vai justamente em busca do quê? Da cura, né? E da cura através da nossa cura e curando outras pessoas também. A clássica história do xamã sempre começa com um problema grave na saúde, tal como epilepsia ou insanidade. Ao curar a doença física ou psicológica, o xamã desenvolve poderes mágicos de cura. Infelizmente, na nossa cultura, continuamos a ver o mundo em termos de pessoas saudáveis e feridas. Queremos curar as pessoas e torná-las normais, o que impede não apenas de compartilhar sua vulnerabilidade, mas também de encontrar a dádiva potencial contida nesse sofrimento. Isso também nos impede de proporcionar o apoio e o amor que, sozinhos, poderiam curar a dor que todos compartilhamos. Muitas vezes, são as pessoas mais eficientes e bem-sucedidas que acreditam não poder admitir suas vulnerabilidades, especialmente se forem líderes. Isso também coloca os indivíduos que efetivamente compartilham suas dores numa categoria diferente, junto com os doentes, os feridos e os fracos. No caso das crianças, aquelas que apresentam uma ferida visível pode-se ver na base da hierarquia de dominância ou até mesmo ser espancadas até a morte, visto que as pessoas com as feridas recalcadas podem ser sádicas e cruéis. A tradição da confiança mútua na terapia em grupos de apoio, o tradicional anonimato dos grupos do programa de 12 Passos, comprova que todos nós percebemos que o conhecimento das nossas feridas, fraquezas e vulnerabilidades pode ser usado contra nós pelos outros, os quais, obviamente, têm medo de reconhecer as suas próprias fraquezas perante si mesmo ou os outros. A ferida psíquica não é apenas universal, ela também é essencial em todo o processo de construção do ego e no estabelecimento das ligações com a nossa alma. A dádiva do órfão consiste em nos ajudar a reconhecer as nossas feridas e a nos abrir bastante para compartilharmos, em locais seguros, nossos temores, vulnerabilidades e feridas. Essa atitude nos ajuda a estabelecer ligações com outras pessoas a partir de uma posição de sinceridade e vulnerabilidade. Isso proporciona um vínculo que permite o surgimento da intimidade e que também nos abre o coração para que possamos aprender a ser compassivos em relação a nós mesmos e aos outros. Quer dizer, muitas vezes a gente esconde a nossa vulnerabilidade, mas não tem nada de errado em ser vulnerável, aliás, todos somos vulneráveis em algum ponto. Né? Só que a gente cresce com aquilo que a gente tem que ser forte, tem que ser isso, tem que ser aquilo, então a gente não aceita muitas vezes essa vulnerabilidade. Mas quando a gente olha para ela e aceita, isso causa uma grande transformação na nossa vida, inclusive no ambiente de cura que seja seguro. A cura começa quando realmente sentimos a dor e a realidade de nossas ocasiões em que fomos órfãos, a partir de fora e progride até incluir o reconhecimento do modo como temos negado partes do nosso próprio self. Só então a psique pode sentir-se una e inteira. À medida que cada um de nós recupera o seu self órfão, deixamos de ter necessidade de oprimir ou de exilar a parcela da população que apresenta esses atributos que foram banidos por nós. E podemos agir como o sábio pai da parábola bíblica do filho pródigo, que acolheu com alegria o filho, que tinha representado tudo que o pai desprezava e voltara para casa na miséria. Em vez de repreender o filho, o pai fez uma festa para comemorar o seu retorno. No nível mais elevado do órfão, aprendemos a dar boas-vindas a todos os nossos filhos pródigos que voltam para casa. Aí aqui ele vai deixar um exercício, tá, pra gente fazer, e uns devaneios, para você sentar-se num lugar calmo, confortável, onde você não seja interrompido, para que você possa trazer sua criança, né, e manifestar com qual intensidade o órfão se manifesta na sua vida, né, se ele tem se manifestado agora mais do que no passado, se você acha que ele vai se manifestar mais no futuro, né? Se você tem amigo, parente ou colega que conhece ou conhece alguma pessoa, está sob a influência desse aspecto do arquétipo do órfão, e se você gostaria de que alguma coisa relacionada à expressão do órfão na sua vida fosse diferente. Né? Comece a pensar sobre isso, né? Como ele age, como ele agiria, para que você consiga atravessar por esse arquétipo, para a gente avançar para o próximo. A gente vai fazer um exercício, depois a gente vai para o arquétipo do guerreiro. Mas só quando a gente passa pelo arquétipo do órfão, né, do inocente, do órfão, é que a gente pode chegar realmente no arquétipo do guerreiro. Obrigada e até o próximo vídeo.